Imagine comigo. Você já parou para pensar por que, na Bíblia, os anjos quase nunca aparecem de forma física entre os homens? E quando aparecem, é sempre de um jeito misterioso, poderoso e até assustador. Hoje, vamos mergulhar em uma curiosidade bíblica pouco explorada. A ideia de que os anjos não podem simplesmente incorporar em humanos, porque nossos corpos frágeis não suportariam tamanha intensidade espiritual. Essa não é apenas uma reflexão teológica, mas também uma questão que atravessa séculos de interpretação e provoca debates entre estudiosos, crentes e até mesmo curiosos, que tentam compreender a natureza dessas criaturas celestiais. Ao longo desta narrativa, você vai descobrir passagens bíblicas, histórias antigas e reflexões que vão além do óbvio, trazendo uma visão que pode mudar a forma como você entende o contato entre o mundo espiritual e o humano. Prepare-se, porque essa jornada é tão fascinante quanto misteriosa. Na tradição bíblica, os anjos são descritos como mensageiros de Deus, seres de luz que cumprem missões específicas na Terra. Eles aparecem em momentos-chave da história, seja para anunciar o nascimento de Cristo, proteger o povo de Israel ou até mesmo executar juízos divinos. Mas há algo intrigante. Raramente a Bíblia descreve os anjos assumindo o corpo de uma pessoa comum. Quando surgem em forma humana, como no caso dos 3 visitantes que aparecem a Abraão em Gênesis 18, não há indícios de que tenham incorporado em um corpo existente. Em vez disso, eles assumiram temporariamente uma forma visível, quase como uma materialização controlada. Isso nos leva a pensar: por que não vemos anjos possuindo corpos humanos como muitos acreditam que espíritos malignos podem fazer? A resposta pode estar na diferença entre a natureza dos anjos e a fragilidade humana. Para entendermos melhor essa questão, precisamos examinar o que acontece quando humanos se encontram com anjos. Nas Escrituras, um detalhe que chama a atenção é que quando os anjos aparecem, a reação dos homens quase sempre é de temor e espanto. Daniel, por exemplo, no capítulo 10, versículo 8 de seu livro, descreve sua experiência. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e mudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel, um homem de Deus, escolhido e abençoado, literalmente desmaiou apenas na presença angélica. O versículo 9 continua: Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo eu a voz das suas palavras, caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Note que Daniel não apenas desmaiou, mas caiu num profundo sono involuntário. Mas a experiência de Daniel fica ainda mais reveladora quando observamos o que foi necessário para ele se recuperar. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Perceba que foi necessário o toque físico do anjo para que Daniel conseguisse ao menos se ajoelhar. E no versículo 18, isso acontece novamente. E aquele que tinha a semelhança de homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Se um simples toque angélico tem esse poder restaurador, imagine a intensidade de uma habitação permanente. O Apocalipse nos oferece outro vislumbre devastador dessa intensidade sobrenatural. João, o discípulo amado, aquele que recostou no peito de Jesus durante a última ceia, descreve sua reação no capítulo 1, versículo 17. E quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. João, que caminhou com Jesus por 3 anos, que presenciou a transfiguração, que viu milagres extraordinários, caiu como morto diante da glória angélica. Se homens escolhidos por Deus, profetas e apóstolos, reagem assim a encontros temporários, o que aconteceria com uma presença permanente e interna? Para compreender melhor essa intensidade, precisamos olhar para a descrição que Daniel nos dá do anjo que ele viu. Daniel 10, versículos 5 e 6. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo,
e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Imagine, um ser cujo rosto parecia um relâmpago, olhos como tochas de fogo, e cuja voz soava como uma multidão inteira falando ao mesmo tempo. Agora, imagine toda essa glória e energia tentando ser contida dentro da fragilidade de um corpo humano. Seria como tentar guardar um raio numa garrafa de vidro. Agora vamos ao contraste devastador com os espíritos malignos. Os textos bíblicos sugerem claramente que espíritos malignos conseguem, sim, possuir pessoas. Jesus expulsou demônios de homens e mulheres em diversas ocasiões, e essas possessões sempre resultavam em sofrimento, perda de consciência e até manifestações físicas de dor. O caso mais impressionante está registrado em Marcos 5, versículos 8 a 13, onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta o nome do espírito, a resposta é chocante. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana típica continha entre 3.000 e 6.000 soldados. Pense nisso, milhares de entidades espirituais habitando simultaneamente um único corpo humano. Como isso era possível, se nem mesmo um anjo santo consegue fazer o mesmo? A explicação pode estar na natureza corrompida dos anjos caídos. Isaías 14, 12 a 15 nos dá uma pista sobre o que aconteceu com Lúcifer quando caiu. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A palavra-chave aqui é debilitavas. Lúcifer, que antes era o mais belo dos anjos, foi diminuído, corrompido, perdeu sua glória original. Ezequiel 28, 17 confirma essa degeneração espiritual. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Os anjos caídos não apenas perderam sua posição, mas sua própria essência foi corrompida. Enquanto os anjos santos mantiveram sua intensidade original, incompatível com corpos humanos, os demônios se tornaram sombras do que eram antes. Talvez essa corrupção os tenha tornado compatíveis com a fragilidade humana. Como parasitas espirituais, eles agora precisam de hospedeiros para expressar seu poder diminuído. Mas há uma dimensão ainda mais fascinante nesta questão. Em Mateus 17, 14 e 21, encontramos Jesus confrontando um tipo específico de demônio que nem mesmo seus discípulos conseguiram expulsar. Um pai desesperado trouxe seu filho, dizendo no versículo 15, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Após Jesus expulsar o demônio, os discípulos perguntaram por que não conseguiram fazê-lo. A resposta de Jesus no versículo 21 é reveladora. Mas esta casta de demônios não se expele senão pela oração e pelo jejum. Isso nos mostra que existem hierarquias mesmo entre os espíritos caídos. Alguns são mais poderosos, outros mais degradados, mas todos eles ainda são sombras de sua glória original. Há também a questão do propósito divino por trás dessa diferença. 1 Coríntios 6,19 nos revela algo extraordinário. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo foi especificamente projetado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Os anjos, em sua perfeita obediência e compreensão da ordem divina, respeitam essa destinação sagrada.
Eles não invadiriam o que foi destinado a outro propósito. Já os demônios, que agem fora dessa ordem divina, violam a criação ao possuir corpos, trazendo sempre dor e confusão. Para entender melhor o que aconteceria se um anjo tentasse habitar permanentemente um corpo humano, precisamos olhar para o que ocorreu com Moisés após apenas 40 dias na presença de Deus. Êxodo 34:29 nos revela: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos de Moisés, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter falado com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu, porque o povo não conseguia nem mesmo olhar para ele. E isso foi apenas após um contato temporário com a presença divina. Imagine se essa transformação fosse permanente e interna. Curiosamente, alguns teólogos acreditam que se um anjo tentasse se alojar em um corpo humano, o resultado seria semelhante ao que aconteceu quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. Em Êxodo 33:20, o Senhor respondeu: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso sugere que a essência celestial plena é tão intensa que mata a carne. Se até a glória divina é insuportável para olhos humanos, imagine a energia de um anjo tentando habitar dentro de nós. Seria como tentar colocar o sol dentro de uma lâmpada de vidro, a lâmpada simplesmente se desintegraria. Há também o aspecto do livre-arbítrio e da dignidade humana. Salmos 8:4-5 nos revela algo extraordinário sobre nossa posição na criação. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fomos criados pouco menor do que os anjos, mas com algo que os torna únicos: o livre-arbítrio absoluto para escolher entre o bem e o mal. Os anjos, em sua sabedoria e obediência, respeitam essa dignidade humana única. Eles compreendem que violar essa autonomia seria contradizer o próprio propósito para o qual fomos criados. No fim das contas, essa investigação bíblica profunda nos leva a 3 conclusões perturbadoras e fascinantes. Primeira, a glória e intensidade espiritual dos anjos santos é literalmente intensa demais para os nossos corpos frágeis suportarem de forma permanente sem serem destruídos. Segunda, os demônios, corrompidos e espiritualmente diminuídos pela queda, tornaram-se parasitas espirituais que se tornaram compatíveis com nossa fragilidade, necessitando de hospedeiros para manifestar seu poder limitado. Terceira, os anjos santos, em sua perfeita obediência e sabedoria, respeitam completamente a ordem sagrada que destinou nossos corpos a serem templos exclusivos do Espírito Santo de Deus. Por fim, essa reflexão nos leva a uma conclusão extraordinária. Se os anjos não podem incorporar em humanos, é porque o plano divino já nos deu tudo o que precisamos para nos conectar com ele sem intermediários físicos. Nossa fé, nossa oração, nosso espírito e nossa alma são os canais perfeitos pelos quais o contato com o sagrado acontece. Os anjos podem nos visitar, nos proteger com poder sobrenatural, nos guiar através de sonhos e visões, mas nunca tomarão aquilo que é mais precioso: o livre-arbítrio, a autonomia espiritual e a vida única que nos foi concedida pelo próprio Deus. Isso nos deixa com uma pergunta final, e absolutamente arrepiante. Se um anjo santo decidisse quebrar essa regra sagrada e tentasse habitar permanentemente um ser humano, estaríamos testemunhando o nascimento de algo completamente além do humano ou a destruição instantânea e total do hospedeiro? Uma questão que as Escrituras deixam propositalmente sem resposta, talvez porque a verdade seria terrivelmente demais para nossa compreensão limitada. Se essa investigação bíblica profunda despertou sua curiosidade, fez você repensar tudo o que você sabia sobre anjos e possessão espiritual e te deixou com ainda mais perguntas fascinantes, já deixa o like nesse vídeo. Compartilhe com alguém que também se interessa pelos mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas. E nos comentários me conte qual foi a passagem bíblica ou reflexão que mais te impactou nessa análise. Qual ponto te fez pensar de forma completamente diferente? No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério bíblico que pode mudar a forma como você entende as Escrituras. Até lá!